Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre o possível e o provável time do Luxemburgo para enfrentar o Atlético Goianiense. Tá certo que ainda tem muitas mudanças aí para acontecer, mas já tem algumas experiências sendo feitas, então nós vamos comentar um pouco sobre isso. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Enfim, eu já fiz um vídeo referente às mudanças que o Lucha poderia fazer, né? Vou deixar no card aqui em cima ou na descrição aqui embaixo. E muito do que eu falei naquele vídeo foi meio que aproveitado nessa primeira experiência, né? Como eu disse lá, o Luxemburgo ele provavelmente tentaria alguém que tenha mais característica de primeiro volante, de guardar um pouco mais a área, e teria que decidir o que faria com o lado direito, né? Porque ninguém que foi tentado ali naquele lado deu certo. Gustavo Torres não deu, o Carlinhos já foi tentado lá, não deu, o Vinícius não deu, enfim, nada que coloque ali dá certo. E que provavelmente o Thales iria voltar para o lado esquerdo. Pois é, o Luxemburgo fez algumas experiências referente à escalação. Algumas surpresas aconteceram, aliás, uma surpresa aconteceu para mim referente ao zagueiro, né? Eu achei que o Luxemburgo ia manter o mesmo conceito, que era não colocar dois zagueiros de perna trocada, ali no caso o Castan e o Ricardo, né? Ele provavelmente iria tirar o Ricardo, iria colocar de repente um Wehrle, que era a minha aposta. Mas não, aparentemente o Luxemburgo meio que abstraiu disso e testou a zaga de Castan e Ricardo Graça. O meio de campo ficou um meio de campo um pouco mais recuado, um pouco com jogadores com características um pouco mais para trás, o que para mim também iria acontecer. O Luxemburgo vai montar um time para não levar gols, então a ideia era mais ou menos essa, e tentar fazer um ataque mais leve, com jogadores que têm um pouco mais de decisão ali na frente. Foi mais ou menos essa a ideia que eu senti em relação a essa escalação do Luxemburgo. Tá, mas vai ficar sincero, qual é essa escalação? Pois é, como foi colocado o time do Luxemburgo? Fernando Miguel no gol, lateral direita Léo Matos, dupla de zaga Ricardo Graça e Leandro Castan, e na lateral esquerda Henrique. Meio de campo com Bruno Gomes, Andrei e Léo Gil. E mais na frente nós temos Thales Magno na esquerda, Pikachu na direita e Germancano centralizado. Foi mais ou menos esse o time que o Luxemburgo fez ali o teste para time titular, né? Bem, levando em conta algumas alterações feitas, o Léo Matos eu achei que de fato ele seria mantido, porque é o jogador que mais tem dado certo nesse time, principalmente pelos problemas que nós tivemos na lateral direita. Ele se tornou o cara meio que salvador dessa lateral. A dupla de zaga, eu fiquei surpreso, eu não esperava que ele fosse colocar o Ricardo Graça. Eu achei que a briga ia ficar entre Miranda, Marcelo Alves e o Wehrle, e que ele escolheria o Wehrle pela experiência. Me surpreendeu ele colocar o Ricardo Graça. E a dupla Ricardo e Castan, no início do campeonato era a dupla que mais estava dando certo. Entendeu? A dupla mais segura que o Vasco tinha no início do campeonato era Ricardo Graça e Leandro Castan. Existia sim algumas reclamações em relação ao posicionamento do Ricardo Graça. Na época falavam sim de alguns problemas que tinham em situação de bote, mas ainda assim era a dupla que tinha dado mais certo até aquele momento do Brasileiro. Fiquei surpreso, na real, fiquei surpreso. Sobre Henrique e Neto Borges, aí eu já não me surpreendi tanto que na escalação que eu fiz, eu coloquei que seria o Henrique justamente por essa situação de contenção. O Neto Borges, aparentemente, ele tem alguns problemas para marcar. Ele é um jogador que tem uma ofensividade diferente, ele é bem mais ofensivo que o Henrique, o que não é muito difícil, mas não tem sido produtivo nessa ofensividade. E o Luxemburgo trabalha com esse time mais compacto atrás e dá liberdade para os homens da frente, para eles poderem criar, para eles poderem atacar. Então, nesse caso, o Henrique, né, que é um jogador que na teoria seria o melhor marcador, ganhou a vaga, que era o que eu esperava que fosse acontecer mesmo, com o Henrique acabar sendo o titular nesse time. O Bruno Gomes, cara, foi uma aposta. Eu achei que... Eu ficava naquela de que o Luxemburgo ia tentar emular o que aconteceu com o Richard, né? Colocar esse jogador, esse primeiro volante à frente dos zagueiros, esse jogador para proteger a área do Vasco. Que o Vasco não tinha até então um jogador com essa característica. Léo Gil não tem, Andrei não tem, Marco Júnior não tem. Nenhum desses jogadores
são propriamente marcadores. O único jogador de fato com essa característica de primeiro volante é o Bruno Gomes. Eu fiquei assim com esse lance de aposta que eu achei que o Luxemburgo poderia testar. Fiquei meio que com medo porque por causa de lance de experiência, pela situação do time, os jogadores que tem disponíveis. Mas o Luxemburgo já tinha lançado o Bruno Gomes na primeira passagem lá dele. Então meio que ele só reafirmou a ideia, a mentalidade que ele tinha e o que ele precisava para aquela posição. Por isso que aparentemente o Bruno Gomes ganhou essa posição. Andrei e Léo Gil. Eu confesso que eu gostaria de pelo menos tirasse um deles e colocasse o Carlinhos, que é um jogador que tem um pouco mais de ofensividade, ou até mesmo o Juninho. Mas o Andrei e o Léo Gil vão ficar com aquela situação de ser jogadores que vão dar mais contenção e que tem um passe, principalmente o passe longo, que pode encontrar um Thales ou um Pikachu em uma situação boa para atacar, que no caso do Luxemburgo vai ser esse time mais reativo, que vai tentar espetar o adversário o máximo que puder com jogadas um pouco mais longas. Então, a gente pode falar o que quiser, tanto do Léo Gil quanto do Andrei, mas os dois têm bom passe. Mas no jogo passado o Léo Gil errou, o Andrei errou. Erraram, sim, mas no geral eles costumam dar bons passes, principalmente passes longos. Então acredito que essa é mais ou menos essa a ideia em manter esses dois jogadores. O Thales Magno, eu esperava que voltasse. O Luxemburgo foi ele que lançou o Thales Magno. O Luxemburgo tinha confiança no futebol dele. Tá certo que o Thales Magno vem de uma sequência muito ruim, mas o Luxemburgo já demonstrou que quer recuperar o Thales Magno, que é um jogador que ele tem lá a confiança que ele espera que volte a produzir. Na fala dele na apresentação, o Luxemburgo disse que vai dar mais liberdade para o Thales Magno jogar o futebol dele, com menos obrigação de ficar dando toque de lado, toque de primeira, voltando para marcar, para ser um jogador que tente o drible, que tente a jogada, que vá para cima. Pelo menos foi essa a ideia que o Luxemburgo passou na coletiva dele. Então eu já esperava que o Thales Magno voltasse. O lado direito para mim foi outra surpresa. Embora eu tenha falado que talvez o Luxemburgo utilizasse o Pikachu, eu realmente não acreditei que ele iria fazer isso. Eu coloquei lá como possibilidade, mas não achava de fato que ele iria tentar isso. Eu apostava que ele ou faria um Torres, ou um Catatal, ou até mesmo o Juninho. Seriam jogadores que ele poderia testar ali. O Pikachu ele vai ter esse lance da recomposição para ajudar o Léo Matos na marcação. E é um jogador ali que tem alguma qualidade lá na frente. Tá certo que o Pikachu, assim como o Thales Magno, está embaixo. É um jogador que não jogou bem esse ano, mas que já fez boas coisas sobre o comando do Luxemburgo. E é um jogador que tem lá a confiança do técnico. Levando em conta que, como eu disse, ninguém deu certo naquela direita ali, ninguém está funcionando, é uma aposta para o Luxemburgo para tentar resolver aquele setor. E no meio disso tudo a gente tem ainda ali o Germancano, que é o nosso atacante, é o cara de fazer gols. E a torcer para que esse esquema, para que essa forma que o Luxemburgo colocou esse time, dê certo. Levando em conta, gente, que esse time não é definitivo, é só uma primeira experiência de alguns jogadores que o Luxemburgo vai testar em determinadas posições. Até o jogo contra o Atlético Goianiense, muita coisa pode mudar. Mas esse é mais ou menos um espelho do que pode acontecer com esse time. Provavelmente não será muito diferente do que essa primeira tentativa. Muito difícil o Luxemburgo mudar 5, 6 posições desses jogadores que ele testou. Provavelmente se ele mudar vai ser 1 ou 2. Então esse é mais ou menos o espelho, o conceito do que o Luxemburgo deve levar a campo. É isso. Bem, gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse time do Luxemburgo. Quem vocês gostaram da escalação? Vocês gostaram dos jogadores? Acha que ele acertou na escolha dos nomes? Quem você tiraria desse time? Quem é o jogador que você acha que não vai encaixar? Qual outro jogador você acha que tem vaga? Quem você acha que pode surpreender, que pode fazer alguma graça sobre o comando do Luxemburgo? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí. Então valeu, falou e até mais.